nessa manhã continuar a palavra que nós demos no domingo passado. Eu preparei essa palavra, eu poderia ter preparado outra palavra. Mas a pergunta é, se eu oro por uma palavra e Deus me dá ela, eu descarto ela? Não. Eu prego ela e depois Deus me dá outra, para outra oportunidade. Então, como no domingo passado, nós nos envolvemos muito mais com relação ao café, ao culto com nossos visitantes, e falávamos sobre a Páscoa. Acontece que o texto que nós usamos, ela tem duas partes. Uma fala da Páscoa e a outra fala da festa dos pães ázimos. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então nós usamos esse texto, e eu peguei esse texto para falar sobre o Cordeiro Pascal de propósito, porque ele está abrangendo em poucas frases duas festas que acontecia e que o Senhor pediu para que se comemorasse de forma perpétua. Em Êxodo, se você quiser abrir, pode, mas eu posso ler para você. Em Êxodo capítulo 12, versículo 19 diz: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado... Não, eu vou ter que ler do comecinho aqui, senão vocês não vão entender que é uma festa que segue logo a festa da Páscoa. Aqui, versículo 17. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães ázimos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Depois você pega todo o capítulo 12 e você vai entender o que eu vou explicar em rápidas palavras. Então o Senhor, Ele estabeleceu a Páscoa, que foi a morte do Cordeiro de Deus. A morte do Cordeiro, lá no Velho Testamento, pré-anunciava ao Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro, ele foi morto, e o seu sangue passado nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não entrasse e matasse os primogênitos. Pronto, aconteceu isso, só que Deus deu orientação, falou: olha, depois, quando vocês forem comemorar a Páscoa, vocês têm duas festas simultâneas, uma após a outra. Vocês irão comemorar a Páscoa, fazendo todo esse ritual de sacrificar o cordeiro, de comer juntamente com a sua família, e os seus filhos perguntarem, vocês vão dizer que esse é o cordeiro que foi sacrificado, foi o dia que Deus nos tirou do Egito, da escravidão do Egito. Porém, a festa não termina aí. Vocês comemorando a Páscoa, no outro dia vocês começam a festa dos pães ázimos. A festa dos pães ázimos são 7 dias
em que vocês não terão nada levedado na casa de vocês, nada com fermento, nada. Não se encontre absolutamente nem na comida, nem em casa, nada seja feito com fermento, porque é a festa da sua santidade, da sua purificação para Deus. Então no dia em que Deus me deu esta palavra para falar a respeito da Páscoa, eu tinha a palavra realmente dando instruções claras para os nossos visitantes a respeito da Páscoa, mas também instruções claras a respeito daquilo que Paulo está falando, que é a santidade, a separação da igreja. Não adianta você dizer que o Cristo te tirou do mundo, o Cordeiro Pascal lavou os seus pecados, e você agora continuar da mesma forma que você era antes. Não é possível isso. O que Deus requer de você é que depois de você compreender que você é uma nova criatura, você agora possa permanecer em santidade. Porque fermento fala de algo que contamina, que contagia. E o Senhor exorta na carta de Paulo, na carta que ele, escrita por Mateus, por Marcos e pelos escritores, a respeito do fermento. Então, por isso que Paulo está dizendo, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato. Nós somos de fato uma nova massa. Em Gálatas capítulo 6, se você quiser acompanhar, no versículo 14 e 15 diz assim: mas longe de mim, Paulo escrevendo aos Gálatas, gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante essa frase: pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. As duas coisas, é um corte de duas lâminas, né? De dois gumes, desculpa. Corta dos dois lados. Não somente o mundo está crucificado para mim, como eu para o mundo. Diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Digam todos comigo: eu sou nova criatura. De vez em quando temos que afirmar isso para nós, sabia? De vez em quando você tem que falar: eu sou nova criatura. Esse comportamento, essa atitude, essas avaliações que eu estou tendo, é de acordo com aquilo que eu sou, nova criatura, ou ainda é manifestações do antigo fermento? Ou é manifestações do velho homem, ou a maneira como eu olhava ou avaliava as coisas? De maneira que no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 11 e 12, e logo em seguida nós iremos ler Marcos capítulo 8, versículo 15, o Senhor está falando sobre termos cuidado com alguns fermentos. É isso que eu quero tratar hoje. Depois que eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, qual o tipo de fermento o Senhor Jesus nos alerta para não termos em nossa vida, para não fazer parte da nossa vida diária, do nosso comportamento, das nossas relações. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 11 e 12 diz: como não compreendeis que eu não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Aqui, esse versículo 11 e 12, ele decorre de uma discussão que Jesus estava tendo com os fariseus, porque os fariseus queriam por tudo que Deus fizesse algum sinal, mais ainda do que ele já estava fazendo, de pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, de leprosos sendo curados, sendo purificados, de pessoas sendo ressuscitadas. Todas as vezes que os fariseus chegavam,
talvez chegava em um novo grupo, falava, faz um sinal para nós. Como se Jesus fosse um artista de circo que toda hora tinha um show para apresentar. E aí o Senhor dá uma censura a eles, com relação àqueles sinais que eles pedem, e ele vira para os seus discípulos e diz, cuidado com isso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, vão ser meus discípulos, vão caminhar em linha com aquilo que eu estou ensinando para vocês, cuidado com este fermento, cuidado com a maneira como estes se portam, cuidado com a maneira como eles se expressam na sua casa, na sociedade, para as pessoas verem a maneira como eles se comportam. Jesus deu uma exortação e um pedido de cuidado para que eles se livrassem daquela doutrina, daquele tipo de fermento que era a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Mateus escuta desta forma e Marcos escuta de outra forma. Porque Marcos, ele acrescenta uma palavra que é interessante, porque é a mesma discussão, só que na escrita de Marcos, quando o Senhor Jesus está falando isso, Marcos interpretou desta forma, deu o entendimento para Marcos dessa forma, preveniu-lhe Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Só temos essa passagem. Marcos, ele não escutou como Mateus escutou. Mateus escutou o Senhor falando, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Mas Marcos escuta o Senhor falando, cuidado com os fermentos, o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. De maneira que eu gostaria de falar sobre esses três fermentos. E da maneira como a gente vê a conduta e o comportamento desses três grupos na Bíblia e a exortação que fica para nós, como se nós estivéssemos ainda então na palavra sobre a Páscoa e estamos então celebrando a festa dos pães asmos, da santidade, da separação, de tirarmos de nós todo o fermento. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é dos fariseus. Eu peguei um breve histórico e eu quero ler para todos. Os fariseus são identificados por José, um fariseu, como aquele que procuravam viver em plena conformidade com a Torá. Eram mais fiéis às tradições do judaísmo e profundamente conformados com a lei mosaica. Lendo os evangelhos, podemos chegar à conclusão de que eram separados dos impuros. Mas quando nós olhamos a advertência de Jesus, e principalmente por algumas expressões que tem no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, quando ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, mas vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, versículo 23 do capítulo 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície.
Essas exortações nos mostram o que o Senhor está falando a respeito dos fariseus. E o cuidado que nós devemos ter para não nos contaminarmos com esse tipo de doutrina e esse fermento. E você pode perguntar, mas pastor, isso ficou há tantos anos atrás, nós não temos mais fariseus em nosso meio. É verdade. Mas me parece que esta conduta, ela consegue perpassar os tempos e chegar até nós. Porque a palavra de Deus, ela não está escrita como um relato histórico. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E se ela chega até nós, ela chega para nos mostrar que dentro do nosso tempo e naquilo que nós estamos nos movendo em tempo e espaço, tudo isso é possível acontecer. E nós sabemos que temos no meio da igreja pessoas muito mascaradas, pessoas que vivem de maquiagem. Nós sabemos que temos pessoas que vivem numa conduta que se mostram para aqueles que lhe interessam muito espirituais ou muito comprometidos, mas que na realidade, quando você vai verificar o comportamento na sua vida completa, você descobre que tudo aquilo é um personagem que essa pessoa tem quando ela entra por aquelas portas ali. Eu lido com um crente a vida inteira, irmãos. Eu estou falando para vocês aqui algo que eu estou inventando agora, ou tentando criar um problema que é para vocês administrarem. Não. Quem administra esse problema sou eu. De pessoas que vivem com a máscara de crente, de honestos, de fiéis, uma máscara de espiritualidade, de crescimento, de maturidade, e que as pessoas em volta não percebem que por trás daquilo ali existe todo um tipo de comportamento que foge completamente à pureza daquilo que a palavra do Senhor exige. Um coração puro. O que o Senhor está dizendo para nós é de que se você passou pela cruz, essas coisas do mundo estão crucificadas para você. E você crucificada para essas coisas do mundo. De maneira que você jamais poderia se dar a esse papel de viver aquilo que você pensa que as pessoas gostariam que você fosse. E aí a pessoa, ela tem uma capa abstrata que ninguém vê, como se fosse o manto da invisibilidade, que coloca ali na porta, que quando ela entra, ela veste essa capa e entra aqui como as mais espirituais das pessoas. Mas vai conhecer. Vai comer um saco de sal com ela para você ver. O tanto que pisa, que morde, que pica, que trai, que fala mal, que denigre. É estas pessoas que se encaixam dentro desse fermento chamado fariseus. Porque os fariseus, eles colocavam, quanto mais a indumentária era branca, eles queriam mostrar que aquilo ali era pureza. Eram os fariseus que iam para as praças, no período em que eles diziam de jejum, pegavam o seu cabelo, desmanchava e ficavam lá para as pessoas falarem, gente, como é espiritual, e como é dedicado a Torá, e como é dedicado a Jeová. Mas Jesus desvendou lá nos ais. Ele falou, olha, esse aí que você está achando que ora nas praças, são aqueles que vão lá na casa das tias, apronta, e depois vem levantar as mãos aqui como se fosse o mais espiritual dos homens ou das mulheres. É isso que Jesus está falando. De maneira que inevitavelmente um dia vai ser mostrado quem ele ou quem ela realmente é. E aí você fala assim,
meu Deus, eu não faço mais. Eu não me iludo. Eu não me iludo. Eu não me iludo com esses que ficam batendo, me chamando de querido, o melhor pastor do mundo. Eu não me iludo com essas coisas, essas paparicagens que faz, e nem desses comportamentos todos maquiados que vêm na igreja. Não me iludo. Sabe por quê? Porque eu sei que não é o comportamento total e diário. É um comportamento de personagem cristão, que ao entrar por aqui, ou encontrar com algum crente na estrada, a pessoa veste o personagem e vive. De maneira que o Cordeiro foi dado para nós. Agora o Cordeiro espera que nós possamos nos dar a Ele. Porque é isso que Paulo está falando. Olha, o Cordeiro foi dado. Agora o que precisa é que você se dê ao Cordeiro. De maneira que a sua vida seja uma vida que não tenha o fermento dos fariseus. Irmãos, os fariseus levaram Jesus a Pilatos. E é interessante porque tem uma frase que Mateus solta no seu evangelho, e eu entendo que alguém trouxe esse relato dessa conversa, ou dessa interpretação que eles tiveram do comportamento de Pilatos, no momento em que Jesus está sendo crucificado, e que eu posso dizer a vocês, fecha toda essa questão desta vida maquiada que muitos cristãos podem ter dentro da igreja. Se você quiser abrir, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, e nós vamos achar talvez 80% da resposta do porquê tais pessoas vivem com essa conduta dentro da igreja do Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 18, não vou ter que ler o 17, senão fica muito solto no ar. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Versículo 18. Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. Você quer saber, Luzeni, qual que é o melhor problema que a gente enfrenta dentro da igreja? Inveja. Inveja. Esse trem é maligno. Porque tem gente que pode ter inveja de um sapato velho. Porque inveja não é uma questão de existir etapas. Olha, a inveja surge quando a pessoa começa a adquirir uma riqueza um pouco melhor ou maior. Não, não existe isso. Tem pessoas que invejam os nossos filhos. Tem pessoas que invejam a nossa casa. Já contei isso aqui centenas de vezes, mas vou contar mais um porque que encaixa aqui. Na época em que eu estava comprando a casa que eu moro hoje, em que eu paguei 30 anos a casa, o dono daquela casa, eu não quero citar o nome dele porque isso vai ficar público, chegou até mim e falou: pastor, é difícil ser pastor? Eu falei: para mim não, porque eu tenho chamado, mas talvez para outros sejam. Ele falou: porque crente é complicado, né? Eu falei: o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso, pastor, que o senhor sai aqui da minha casa, os seus próprios membros vêm aqui oferecer para mim, comprar minha casa no dinheiro. Os seus próprios membros estão te traindo. Sabe por que eu não vendi a casa para um membro seu? Porque minha palavra, apesar de não ser crente, é uma só.
E depois eu fiquei sabendo quem era o membro. Continuei a relacionar normalmente, mas sabendo que é um membro invejoso. Sabendo que é um membro que não importa quem ele possa pisar, se ele puder ter aquilo que o outro tem. Eu trago isso no meu ministério. E não foi um membro comum. Foi um membro que eu ajudei muito. Nós, como igreja, ajudamos muito. Financeiramente, no casamento, socialmente, ajudamos. Mas ele teve a capacidade de ir lá e oferecer dinheiro, em dinheiro, para comprar uma casa que o dono falou, eu espero quanto tempo o senhor precisar. Ele esperou 6 meses para sair o financiamento da Caixa para mim, porque tudo para pastor é um pouco mais difícil, que nem comprovar salário tem jeito. 6 meses ele esperou. E ele falou, você é um cara honesto. Eu te dei a palavra, mas cuida dessas ovelhas suas, que está parecendo bode. Foi isso que eu ouvi. Sabe como é que o nome disso, irmãos? Inveja. Vocês acham que você, eu, qualquer um de nós aqui estamos livres desse mal? Não estamos. Se você não se cuidar, e você repreender de você mesmo, dizer, eu não aceito esse espírito em minha vida, qualquer indício que você tem de porque o outro tem ou não tem, Deus por que ele tem ou não tem, qualquer pensamento desse forma, você já tem que começar a expulsar da sua própria vida. Saia de mim, inveja. Você não vai usar eu como canal da sua malignidade. Saia da minha vida, inveja. Você não tem poder de me usar, nem com os meus olhos, nem com meus ouvidos, e na hora você já tem que abençoar a pessoa. Eu abençoo fulano, com aquilo que ele teve, com aquilo que ele adquiriu, vai prosperar, vai ser abençoado. Sabe por quê? Quando você faz isso, você estraçalha todo o engenho do inimigo que queira te usar para colocar um olho grande naquilo que não te pertence. Pilatos olhou para os fariseus e falou, eu sei o que essa raça é, eu conheço, eu também tenho isso que eles têm, inveja. E eles viviam uma máscara, uma conduta que para aqueles prosélitos, que o prosélito que nós lemos ali é novos convertidos que você tirou de uma religião para outra, é isso que se chama proselitismo. Ele tirou de uma religião para deles. Esses prosélitos admiravam, meu Deus, esse fariseu é maravilhoso. Não, irmão, não é. E o Senhor está dizendo para nós, essa exortação é para nós. Não é, nós não estamos olhando, falando para ter cuidado com aquele que vai se converter amanhã, não. É para nós, que estamos aqui sentados. Obrigado, querido. É de termos o cuidado de não ter em nossas vidas essa conduta maquiada, maquiavélica, escondida, forçada, mas de que nós, ao sentarmos aqui, possamos dizer, como aquele publicano, ser comigo, ser propício a mim, pecador, Senhor. Ser a minha propiciação, ser o meu Deus, me dê do teu perdão. É essa pureza que nós precisamos ter. O Senhor fala a respeito do fermento dos saduceus. Saduceus eram um grupo religioso importante no tempo de Jesus. Eles não acreditavam em ressurreição e nem na existência de anjos e espíritos. Nós vemos isso lá no embate que teve em Atos capítulo 23, versículos 6 e 8. Era um grupo que eles estavam misturados, irmãos. Saduceus e fariseus e escribas eram uma galera só. Designações religiosas diferentes,
mas é uma galera que estava sempre juntos. Só que os saduceus, eles começaram a dizer, não existe ressurreição. Não existe esse negócio de anjos, demônios. Aonde que vocês viram isso? Era uma religião do natural. Você fala, pastor, isso está no nosso meio demais. Eu vou mostrar para vocês um aspecto bem confrontador, mas não quero que você se sinta confrontado. É só porque é verdade. Eu não quero que você se sinta confrontado. A primeira coisa que você vai responder para si mesmo é: quanto tempo faz que você está nessa igreja? Aí você responde para você, lá no fundo do seu coração, 5 anos, 3 anos. Bom, então você, nesse tempo que você está aqui, você está numa igreja que acredita nos dons espirituais. Porque eu acho que várias vezes, publicamente, você já me viu falando em línguas aqui na plataforma, dando uma palavra de conhecimento aqui em cima, orando por enfermos, para que sejam curados, expulsando demônios. Nós acreditamos em dons espirituais. Por que você não é batizado no Espírito Santo? Por quê? Você está no nosso meio e não acredita no poder do Espírito? Está longe de nós isso? Esse problema dos saduceus? Não está. Nós vivemos em meio a pessoas que estão em nossa volta, que querem tocar a sua vida cristã muito natural. Que querem tocar a sua vida cristã explicando fatos espirituais como sendo fatos naturais. Não, irmãos. Esta igreja, esse pastor que vos fala, e todos que querem estar à minha volta, têm que entender que nós cremos no poder do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, nos dons espirituais. Pastor, por que não está acontecendo no nosso meio? Porque nós precisamos buscar. Porque nós precisamos de trazer isso em evidência em nossas vidas. Mas vez ou outra eu falo, desenferruje o dom que Deus te deu. Você que fala em línguas, eu preciso fazer isso. Porque na realidade, as pessoas hoje, elas estão tão envolvidas com as generalidades do mundo convencional, a ponto de pensar e querer transformar isso aqui numa reunião social. Esta aqui não é uma reunião social. Ela tem muito de social, mas eu entendo que essa aqui é uma reunião espiritual. Esta é uma reunião em que você é desvendado diante dos olhos de Deus, em que você é confrontado individualmente por uma frase de um sermão, ou por um exemplo de um sermão, ou por qualquer circunstância do sermão, mas Deus está falando contigo. Deus irá te confrontar espiritualmente com uma fala minha, mas eu digo para você, você não é especial a ponto de pensar que eu preparei uma palavra para você. Nós estamos aqui no auditório com mais de 100 pessoas. Mas você tem que compreender que se você está num ambiente espiritual, o Espírito Santo vai falar contigo. Ele vai te confrontar de alguma forma. A palavra vai ser revelada no seu coração, porque ela tem que ser viva e ela tem que cumprir aquilo que ela é. Ela tem que ter eficiência, ela tem que ter eficácia. Não, mas tem uma galera que não consegue nem orar. Não consegue orar. Eles não sabem orar 5 minutos. Não são pessoas que acham que a vida cristã é o fato de vir aqui e ficar o tempo inteiro só recebendo, e às vezes recebendo de forma descontente. Nossa, hoje está chato esse pastor, meu Deus do céu, que hora que esse trem termina? Muitos são assim, só que claro, com a maquiagem do fariseu. Daqui para fora está parecendo que está amando. Lá dentro, como diz o Senhor, é sepulcro caiado, está tudo fedendo, morrendo de raiva do que eu estou falando aqui à frente. É isso que o Senhor está falando.
É disso que o Senhor está falando, sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Esta igreja não é natural. Se você estar aqui, eu quero deixar isso bem claro para você. Nós vamos ter sérios embates. Mas esta igreja aqui é uma igreja espiritual. Nós acreditamos nos dons do Espírito Santo, seguimos um Deus ressurreto, cremos que o Cristo ressurreto habita em nós, somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Cremos que o poder de Deus não somente cura o meu espírito, como restaura a minha alma e cura o meu corpo. Eu creio que esse ambiente está cercado de anjos, o mundo espiritual nos vê e nos ouve. Eu creio no arrebatamento da igreja, nós cremos que vamos estar nos céus com Ele. É nisso que nós cremos. Então, aquele que está apegado ao natural, aquele que está apegado somente em tentar viver uma vida de relacionamentos naturais, vai ter problema. Porque daqui um pouco eu peço para você orar e impor as mãos sobre o endemoniado, para você ser um instrumento de Deus, e eu quero saber como é que você vai agir. Porque é nisso que nós cremos, de que nós viemos como igreja para destruir as obras de Satanás. Para isto Cristo se revelou, diz a palavra, para destruir as obras de Satanás. Mas vem um aspecto que é interessante, que somente Marcos vê e relata, é quando ele fala sobre o fermento de Herodes. Herodes, é claro, que não é um nome de uma pessoa, é uma posição. Assim como Faraó também não era um nome de uma pessoa, era uma posição. Esse Herodes, que está no tempo de Jesus, esse Herodes é aquele que o Senhor Jesus chega a chamá-lo de raposa. No capítulo 13 de Lucas, versículo 31 e 32, ele diz que diga para essa raposa. É aquele que escarnece de Jesus em Lucas 23, versículos 6 a 11. E é aquele que manda matar João Batista no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 3 a 12. Esse eu quero falar para vocês. Porque eu quero chamar a atenção para esse aspecto do fermento de Herodes. Por quê, pastor? Porque esse aí é aquilo que hoje nós chamamos do politicamente correto. Existe essa frase que eu tenho tanta aversão por ela, essa palavra politicamente correto, eu tenho tanto ódio dela, que se fosse pelo poder do meu ódio dessa frase, ela já tinha derretido e ido para o inferno. Esse trem de politicamente correto. Herodes está tendo relação sexual com a esposa do irmão dele. Herodias, o nome da mulher. E João Batista, homem usado por Deus, admirado por Herodes. Porque Herodes mandava chamar João Batista para ouvi-lo. A palavra diz no Evangelho de Mateus, capítulo 14, você depois pode ler todo o texto, de que quando Herodes ouvia João Batista pregar, ele ficava perplexo. Ele ficava impactado. Quando Herodes ouvia João Batista pregar o evangelho da salvação, ele ficava impactado. Mas João Batista não fazia o politicamente correto. Porque um crente talvez dessa época jamais iria falar para Herodes de que aquilo que ele estava fazendo era pecado. Não vou falar da vida particular dele, não. Deixa eu pregar o evangelho e deixa Deus fazer. Não, João Batista falava, não te é lícito possuir
a mulher do seu irmão, rapaz. Você pensa que porque você tem essa posição, você pode fazer isso e passar de forma indesculpável diante de Deus? Não, você não pode fazer isso. E acabou que no momento de crise lá, ele manda prender João Batista. Mas de vez em quando mandava tirar do cárcere, ele vinha e falava, fala mais, quero ver o que você tem para falar. E a palavra nos diz, no evangelho que eu mostro para vocês nesse capítulo, que Herodes fez uma festa. Chamou a nata lá do governo dele para uma festa. E a filha de Herodias, uma garota extremamente sensual, fala, mãe, eu vou dar um presente de aniversário, porque era uma festa de aniversário de Herodes. Eu vou dar um presente para ele, vou fazer uma dança muito sensual e ele vai gostar. E realmente ele gostou. E em nome daquela pompa do seu governo, do seu poder e da sua autoridade, ele fala para a menina, pede ainda que seja metade do meu reino, que lhe será dado. A menina corre para conspirar com a mãe. Mãe, ele falou que qualquer coisa que eu pedir, ele vai me dar. Ela falou, pede a cabeça de João Batista. E a menina volta imediatamente e fala, eu quero a cabeça de João Batista, me seja dada num prato. A palavra lá diz o seguinte, que ele ficou triste. Mas porque ele havia se comprometido diante dos seus asseclas, porque ele se tinha comprometido diante daqueles que poderiam depois dizer que ele fraquejou na hora, ele manda cortar a cabeça de João Batista. Mas o mais impressionante é que no momento em que ele faz isso, ele fica triste, mas faz. Por que Jesus está falando sobre a semente, o fermento, a doutrina de Herodes? É porque, irmãos, muitas pessoas se comprometem muito mais com aquilo que as pessoas vão dizer ou falar do que com a verdade daquilo que elas precisam servir. A palavra do Senhor diz que esse mundo, que é a mesma coisa, tira mundo e coloca sistema, esse sistema jaz no maligno. Se você está aqui e deseja agradar esse sistema, você vai ter problema. Sabe por quê? Porque você vai brigar com o irmão em nome do sistema. A doutrina de Herodes, o fermento de Herodes, é o fato de que ele tem que preservar o status, ele tem que preservar o politicamente correto, ele tem que preservar a sua conduta política e de autoridade, e não importa se por conta disso cabeças irão rolar, e cabeças não importa de quem. Nós saímos de um problema político agora. Até entre irmãos aqui. Uns desagradando aos outros, um falando coisas dos outros. Isso é o sistema. Quando o Senhor Jesus fala, não se deixe envolver com a semente ou com o fermento de Herodes, é isso, não deixe que a política lá fora, que é governada por homens, por pessoas que são falíveis, que são frágeis, que são influenciáveis, não deixe que esse trem entre dentro da doutrina que eu estou dando para vocês. É isso que Jesus está falando. O reino que nós estamos servindo não é deste mundo. O Deus que nós adoramos foi morto pelo sistema. Herodes e Pilatos eram duas forças políticas que estavam brigadas.
na morte de Jesus, você vai encontrar isso lá, tem a referência aqui, depois eu te passo. Eles fizeram as pazes. Fizeram as pazes, o partido político resolveu, não, para matar esse indivíduo que está transtornando Jerusalém, vamos juntar força. Fizeram as pazes, há muito que estavam divididos. Mas se for para perseguir o reino de Deus, nós fazemos aliança. É a nossa realidade? É a nossa realidade? Hoje falar sobre como escolher o seu representante dá problema nessa igreja. Estou falando aqui. Se eu ponho uma palavra para nós falarmos sobre como você escolher o seu representante, tem problema nessa igreja. De pessoas que não gostam. Que não, a maneira como eu falei, tinham viés. Tinha viés. Que viés? A verdade tem viés? Então veja, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: não permitam, porque o reino de vocês não é deste mundo, o Senhor de vocês foi crucificado por esse sistema, aqueles que fazem parte desse reino não vivem neste mundo. Para aqueles que fazem parte desse reino, este mundo está crucificado para eles e eles para este mundo. E se vocês querem viver de maneira correta com aquilo que eu estou dando, se livrem do fermento de Herodes. E é isso que eu quero, irmãos. Eu não posso pregar aqui uma igreja dividida em alas políticas. Eu não posso. Eu não quero isso. Eu não estou preparando ninguém para ficar nessa terra, ou para ser presidente dessa terra, ou para ser qualquer tipo de político dessa terra. Eu não estou preparando pessoas para isso. Nós, como igreja, estamos preparando pessoas para morar no céu. Oh, escuta aqui a palavra céu, céu. Todos comigo, fala céu. Porque parece que essa palavra, segundo então o comportamento dos saduceus, ela se tornou quase que inexistente. Não existe céu, nós vamos para o céu. Pelo menos é nisso que eu creio o tempo inteiro. É de ir para onde meus Jesus se encontram. Eu não vou para onde qualquer político queira me enviar, eu vou para onde Jesus se encontra. Esta igreja não vai ser contaminada pelas forças do politicamente correto e de partidos. Vai enfrentar uma forte oposição minha, porque o que está sendo implantado nessa igreja é reino de Deus. É reino de Deus, eu não estou implantando partido político, é reino de Deus. Eu quero que todos nós procuremos no nosso coração, se tem alguma mancha, algum viés que me impede de me relacionar, porque meu irmão é de um partido A, B ou C. Não, irmão, aqui só existe um partido, o partido de Jesus. Aqui só existe um partido, e esse partido se chama o Partido de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque se nós misturarmos esse fermento, do qual Marcos entendeu claramente de que Jesus falou, Mateus entendeu, saduceus e fariseus, mas Marcos ouviu o Senhor falando, cuidado com o fermento de Herodes. É desse que vive na política, para a política, envolvido em política, e que querem transformar as igrejas como um curral político. Não, não aceito, não aceito. Esta igreja aqui, ela tem a finalidade de glorificar, de exaltar e bendizer o nome do Senhor. Nosso foco é gerar filhos e filhas para Deus, saquear o inferno e povoar o céu, para a glória do nome dele. Se nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como o Cordeiro Pascal,
por favor, que celebremos perpetuamente a festa dos pães asmos e que de nós sejamos livres desses fermentos da maquiagem, da vida natural e do politicamente correto. Porque o que nós queremos é vida de pureza, vida espiritual, e o nosso reino é o reino de Deus. Quantos entenderam a mensagem? Diz amém. Vamos colocar em pé.